Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais uma leitura do livro da Zíbia Gasparetto, Espinhos do Tempo? Continuando a saga de Neneu. Vamos ver como que Neneu reagiu com Demerval. Larga, Neneu, você mata o homem. Demerval parecia um boneco, manejado pelos braços fortes do negro. De repente, Neneu largou e saiu correndo, sumindo no mato. João afrouxou as roupas de Demerval, tentou reanimá-lo. Era tarde. Porém, Demerval estava morto. Maria José, chocada com o acontecimento, mandou um portador à procura de Menelau e de Eduardo, no Rio de Janeiro. Provinciou o transporte do corpo para a cidade e comunicou o acontecido ao chefe de polícia. Sentia-se triste e preocupada, arrependia-se de não haver despedido Neneu. Agora era tarde. O negro havia sumido. João reuniu os homens procurando inutilmente. Foram momentos difíceis para Maria José, entre as resoluções que precisava tomar e as lágrimas dos filhos chocados pelo do pai. Contudo, ela se manteve firme. Apoiada por Zefa e por Bentinho, enfrentou com dignidade a situação dolorosa. Já na cidade, organizou o velório na sala principal da casa e abriu as portas principais aos visitantes. Na cozinha, Zefa providenciava cafezinho sempre novo, o chá de erva cidreira que de tempos em tempos fazia assinhar e as crianças tomarem, os bolinhos e as rosquinhas para alimentar o que valeriam o corpo a noite adentro. 1000 ideias passavam pela cabeça agitada de Maria José. Apesar de tudo, estimava Demerval e lamentava seu triste fim. Por outro lado, reconhecia que o marido correra para aquela tragédia. Sua primeira providência havia sido avisar Menelau, pedindo-lhe para avisar suas irmãs e o sogro. Não sabia que viria para o sepultamento, mas retardaria o máximo a espera dos parentes. A distância era grande e ela mandara o portador não olhar despesas, trocando o cavalo nas postas para não perder tempo. Ansiosa, pensava, iria rever Menelau? As horas foram passando lentamente ao som das orações das piedosas mulheres que ora puxavam o terço, ora entre suspiros e ais sussurravam preces, olhos tristes e cabeças cobertas por um véu escuro. Maria José não as conhecia bem, porém não havia velório a que elas não comparecessem, a rezar e a chorar pungidamente pelo morto. A presença daquelas mulheres rigorosamente vestidas de negro, a chorar e rezar, davam à cena aspecto lúgubre e doloroso, atemorizando os filhos de Demerval, não habituados àquelas cenas, tendo o pai no meio dos paramentos negros e roxos, à luz mordiças das velas. Ana agarrava-se à mãe. Rosa, em crise, havia sido afastada da sala por Zefa. Adalberto, pálido, também ao lado da mãe, lutava contra o terror, desejoso de que tudo acabasse o mais rápido possível, tentando controlar-se diante dos presentes. Romualdo fora levado por uma prima de Maria José. Na copa, os presentes comentavam indignados o assassinato, revoltados diante do ocorrido, cada um colocando-se no lugar do morto, verberando a lei que havia libertado os escravos. Todos concordavam que os negros não estavam preparados para a liberdade, por isso as tragédias, os saques, os roubos, as agressões sucediam-se. A polícia não tinha condições de dar proteção a todos, principalmente nas fazendas, os locais afastados. Mesmo os que eram contra a escravidão achavam que a maneira como ela fora feita havia sido errada. Discutiam clarosamente. Zefa mais de uma vez teve que pedir silêncio e atenção às preces que se diziam na sala. Maria José parecia estar vivendo um pesadelo. A noite se foi, o dia começou lento e triste, embora Zefa insistisse para que ela descansasse, não arredou o pé. Só ao meio-dia concordou em ir para o quarto com os filhos para que estes repousassem um pouco e tomou um caldo que Zefa lhe ofereceu. Estava pálida e angustiada. Pobre Demerval, que triste fim. Jamais pensara que tal pudesse acontecer. As pessoas esperavam o sepultamento. Maria José aguardava a presença dos irmãos, porém ninguém aparecia. O padre já tinha encomendado o corpo e havia quem já levasse o lenço discretamente ao nariz, como a insinuar que o defunto começava a cheirar mal. Maria José insistia em esperar. O padre tentou dissuadi-la.
Né? E foi isso o final de Demerval, né? E foi assim que sucedeu. A sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, a sua falta de amor ao próximo, a sua falta de empatia atraiu espíritos obsessores que automaticamente encostou naquele que tinha rancor, que seria Neneu. Neneu tá arrependido do que fez? Provavelmente sim. Só que, como eu sempre falo, na hora da raiva, os espíritos obsessores nos acompanham, nos mandam vibrações negativas e dá um apagão na nossa mente que a gente acaba cometendo atos que depois vem o arrependimento. Só que na hora você não consegue diminuir a força que está nas suas mãos. Você ganha um poder, uma força muito grande, porque são vários, são uma falange de espíritos que estão ali ao seu redor, ajudando, auxiliando você a fazer aquilo que não é certo. O arrependimento bate depois? Sim, claro que tem muitas pessoas que cometem esse ato e não têm arrependimento depois. Mas isso são coisas válidas, né? São coisas que aconteceram, tipo, para defender a vida de alguém, né? Ou para defender a própria vida. Nesse momento a gente acaba cometendo atos, né? Que depois não vem o arrependimento. Ou era ele ou eu, né? Ou era meu filho, meu neto, ou a pessoa. Então isso é válido para um não arrependimento. É uma vida contra a outra. Mas, né? Naquela época, Neneu, a escravidão tinha recém acabado. Então, os escravos ainda sentiam que, mesmo sendo libertos, aquelas pessoas que estavam ali ainda eram seus donos, né? Mas Neneu já tinha consciência que ele era um escravo liberto, que ele estava livre de qualquer coisa. Mas Demerval não. Demerval achava que ainda era seu dono, que ainda era seu senhor. E coube a ele a tratar mal o Neneu, achando que com isso ia compensar o dinheiro que ele pagou pela escravidão de Neneu, né? Lembrando que ninguém podia ser escravizado, mas ele foi pago para isso, pago para escravizar, na época Neneu, um adolescente, né? Hoje um adulto, que guardou muitos e muitos anos a mágoa e o rancor, perdeu seus pais, perdeu toda a sua família, e é claro que ele tinha muito ódio no coração. E óbvio que a espiritualidade lá de baixo, lá do umbral, estaria perto dele, caso ele quisesse vingança. E ele quis, e conseguiu. Vamos ver nos próximos capítulos o que vai suceder. Lembra que eu falei nas leituras anteriores que para Menelau e Maria José ficarem juntos, alguém tinha que desencarnar. Demerval já foi, falta mais alguém. Pense nisso. Tenham um bom dia, fiquem com Deus, a live já vai começar.